está suprida e ela vai conseguir avançar. E eles criaram, e foi feito. Tiveram diversos desafios, mas ele conseguiu... Qual era a meta? Não era o lucro máximo em vender iogurte, era reduzir ao máximo a desnutrição, num processo sustentável e produtivo, ou seja, a competência empresarial em prol para o bem da comunidade. E assim foi feito. E ele fez com a Intel para computadores, fez com diversos tipos de organizações essas parcerias, com telecomunicações e assim por diante, para trabalhar o desenvolvimento. Só que a diferença não é de chegar para a comunidade, toma um telefone, toma um iogurte. Não, essa empresa é sua também. Vem se desenvolver e vem trabalhar junto. Então, é um movimento que não é da empresa para a comunidade, sim perceber da comunidade e construir com ela o que ela precisa. Então, esse é um resumo para a gente perceber esse fenômeno social que está surgindo no mundo. E no ecossocial, a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de arquétipos, né? A gente estuda uma ciência chamada antroposofia, que é o estudo do conhecimento do ser humano. E ela surgiu no início do século passado, lá na Europa, e teve todo um desdobramento para a medicina antroposófica, a cultura biodinâmica e pedagogia, Waldorf, de pedagogia social, que é de adultos, e a gente trabalha a partir disso. O que é um arquétipo? É diferente, como eu estava falando, de uma teoria, né, que eu olho e falo assim, nossa, eu tenho uma hipótese, eu vou buscar fatos para comprovar que aquilo é verdade, e aí tem margem de erro. E a margem de erro, às vezes, lá na frente vai gerar uma complicação. O arquétipo é o contrário. Eu observo sem julgar, de forma neutra, com curiosidade, até um padrão emerge. E eu consigo compreender como as coisas funcionam no movimento, não na minha cabeça por fenômeno, mas do fenômeno para o aprendizado. E aí eu tenho estudado já há 12 anos esse fenômeno dos negócios sociais a partir desse olhar do arquétipo. E tem algumas imagens que eu queria trazer para vocês, que é como se fosse descortinar e olhar o que está por trás disso, desse movimento. Como é que a gente pode perceber o que está por trás dos impulsos que geraram isso, para a gente poder se apropriar melhor e perceber, nossa, dá para atuar ali, aqui. E mesmo quem atua em empresas, quem atua em terceiro setor, vai ter insights também sobre essas imagens que eu vou estar trazendo para você. Tá? Bom, eu chamo esse arquétipo de organização viva, que é o seguinte, a gente perceber a constituição do ser humano como extensão de como é a própria natureza, né? O reino mineral, vegetal, a floresta, natureza, e como é uma organização como extensão do que é o próprio ser humano. Então, por exemplo, se a gente olhar reino mineral na natureza, o que é o reino mineral? É o reino das substâncias, né? Tudo que você pode ver, medir e pesar. A gente herda esse reino mineral dentro do nosso corpo físico. Então, do pó a gente veio, para o pó a gente vai voltar. Sem o nosso corpo físico, a gente não conseguia vestir uma camisa, não conseguia ficar em pé. É tudo que é substância que está no nosso corpo, tudo que é matéria. Osso, pele, carne, água. E se a gente olhar o paralelo numa organização, a gente pode dizer que essa é a estrutura dela, é o que dá o corpo dela, que é o nível dos recursos. Então, numa organização seria o quê? Infraestrutura, máquinas, equipamentos, dinheiro. Os recursos ocupam lugar no espaço. Isso é a melhor definição desse primeiro nível físico. É a casca, é tudo que ocupa lugar no espaço. Mas a gente não é só isso. Se a gente fosse só um corpo físico, onde é que a gente estaria agora? Se a gente fosse só um corpo físico, só substância. Cemitério? Provavelmente debaixo da terra, na floresta. Aí tem mais, vamos chegar lá no mental. Então, o corpo físico a gente estaria só no cemitério. Aí a gente olha um próximo nível de organização. O reino mineral está ali inerte, precisa de uma força externa que atue nele. O reino vegetal, a planta, qual a diferença de uma planta para uma pedra? A planta já tem um movimento interno, ela tem vida. E vida, a gente fala de ciclo, de vida e morte, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Do que Dornelas falou da fase das empresas ali, é a mesma coisa. Nasce, cresce, desenvolve, matura, morre ou renasce. Né? A organização pode renascer com um novo propósito. Mas é o processo arquetípico da vida, assim funciona. E o que rege o funcionamento de uma planta? É ritmo. Se a gente fala de reino vegetal, é ritmo. Então são 4 grandes ritmos do ano. Quais são?
que regem o desenvolvimento da planta? As 4 estações. Tem época para florescer, para dar fruto, né, para tirar as folhas e resgatar energia para poder se renovar. O dia e a noite a planta se comporta de maneira diferente, claro e escuro. Então o movimento do Sol, da Lua, dos planetas é que rege o movimento interno das plantas. Se a gente for ver, é o macro no micro. É assim que funciona. E isso dentro da gente também. Se a gente olha o nosso corpo biológico, o vital, é o que dá forma às substâncias ao corpo físico. Então tem todo o nosso metabolismo, e a gente pode dizer processo de circulação, processo de respiração, né, toda a nutrição. Tudo isso tem a ver com o que estrutura o nosso corpo físico. E a gente tem esse ciclo na vida. A gente nasce pequenininho, com muita energia, aí isso faz o corpo crescer, aí um momento estabiliza e começa nos 40 o quê? Perde vitalidade e gera a possibilidade de uma nova consciência, de maturação, que nem o vinho, né, que a gente, com mais tempo ele vai ganhando um outro sabor, vai maturando. Numa organização é a mesma coisa, a gente está falando do nível dos processos. Os processos atuam nos recursos e fazem se transformar. Se os recursos atuam no espaço, o processo atua no tempo. Então o que foi? Processo é fazer melhor com mais qualidade e menos tempo. Normalmente quando se fala de processo é isso, em forma mais simples. Então o processo tem a ver com rotina, a parte técnica, a parte operacional, as profissões, a operação do sistema. O computador ele é um recurso, ele está ali. Aí se você liga ele, já é um sistema, já é um processo. Você vai mandar e-mail, emitir nota, enfim, ele está funcionando no tempo. E tem ritmo. A gente fala, nossa, o ritmo está puxado, ou seja, tem muita demanda de trabalho, ele está livre de tarefa. Não, o ritmo agora diminuiu. E a mesma coisa no nosso, se a gente come muito, a gente tende a ficar mais quieto para poder digerir. Se a gente ficar com fome, já começa a ficar ansioso, pensa que quer comer. Então a empresa é a mesma forma de funcionar. Se a gente olha o metabólico da empresa, é aí que é a máquina, processo e recurso. Funciona como uma máquina, e um alimenta o outro. Mas não é só isso. Se a gente fosse só corpo físico e corpo biológico, o que a gente estaria fazendo agora? Se a gente tivesse só nosso físico e tivesse ele respirando, sangue circulando. Aí, de novo, a sabedoria popular tem muito conhecimento sobre arquétipo. Pode ouvir as frases de sabedoria popular. Então, estado vegetativo. A gente está ali só o corpo físico e vital funcionando. Enfim, mas não é só isso. Tem algo que torna a gente diferente de uma planta. Né? Às vezes não. Tem gente que às vezes está dormindo. Tinha, agora já corri. Bom, e aí tem o próximo nível, né, que começa a ir mais para dentro, né, começa a ficar mais sutil, é como se fosse uma esfera ali, né? Os recursos estão na capa, na superfície, quando a gente vai entrando no processo, relações vai entrando mais para o centro, para a sutileza dessa. Agora quem estava dormindo acordou. Vai ficando mais sutil e aí é outro nível de percepção. O processo de recurso é quantitativo, é número, é meta, dá para controlar. Agora, passou para o nível de relações e o outro, mais profundo, já é outra habilidade, é habilidade social. Você tem que perceber, é outro nível de percepção. Então, se a gente olha no reino animal, qual é a diferença de um animal para uma planta? Já desgruda do chão, não está preso no chão. Os ciclos já começam a obedecer de uma outra forma, mais acelerada. Né? Já começam a ter papéis de grupo, então tem o líder, o leão que tenta matar o outro para assumir o bando. Né? E tem reações, então a planta, a dimensão de tempo é aquela coisa meio lenta, claro, escuro, já o animal é tempo presente, ação e reação. Estou com fome, eu como. Estou com raiva, eu morro. É assim. Isso tem dentro da gente? Um pouquinho. O ser humano tem a qualidade de pode transformar esse instinto em sentimento, mas naturalmente o ser humano natural, né, de fábrica, a gente vem, né, com esse corpo emocional mais bruto, o corpo anímico, que tem a ver com ânima, que tem a ver com animado, que tem a ver com movimento, que tem a ver com alma. E a alma está nessa esfera das emoções. Na organização é a mesma coisa. Né? Se fala assim, até agora a gente não tem cabeça ali, né? Então a gente é meio animal. E aí se a gente olha para uma organização sem cabeça, é quase que uma selva. Então o leão tenta tirar o outro para assumir a posição, conflito, né? Tudo é para mim. Eu penso primeiro em mim e não no outro, na organização ou no todo. Eu quero o meu lugar, eu quero o meu resultado.
Então, no nível das relações, a única coisa concreta desse nível são as pessoas. O resto é tudo subjetivo. Tem a ver com se é o trabalho em equipe ou se é conflito, a liderança, se ela é participativa ou se ela impõe, as decisões, se são em grupo ou se são em caos, quem grita mais alto, a decisão é feita e um sai triste, outro sai feliz, um acha que a reunião foi boa, o outro sai chorando. É tudo relativo nesse nível, nada é concreto. O clima, e aí é atemporal, não tem espaço e tempo. Você fala, vamos trabalhar essa empresa, vamos mudar, olha, quanto tempo leva para mudar essa cultura? Não, em 6 meses, se a gente der um download do software na cabeça de cada um e tal, não funciona assim. Então é difícil de você programar. Vai depender da maturidade, da vontade de transformar, da abertura do dono, às vezes se desapegar, como o Dornelas falou. A empresa não é minha, eu coloquei ela no mundo e agora eu vou me distanciar e vou criar uma identidade para ela seguir sozinha. Será que eu consigo me desapegar do meu filho? Então são questões muito mais subjetivas. E aí no nível mais profundo, aí vem o aspecto humano, que torna a gente diferente de um animal selvagem. Que aí tem a palavra da escolha, ou a liberdade. O animal ele trabalha no tempo presente, ação e reação. O ser humano ele já tem uma coisa que é fundamental, que é a memória. Então a gente grava dentro do nosso eu todas as escolhas que a gente vai fazendo, desde pequenininho. Isso vai formando nossos valores. Então é como se fosse um trilho do passado, a nossa biografia, todo mundo tem biografia, que vai contando quem a gente é e vai formando quem a gente é. Ou a gente se direciona para o futuro com base nesse passado, ou seja, se o trilho vem para aqui e vai para lá, eu repito o padrão. Ou eu consigo me apropriar do meu passado, ver o que eu quero manter, o que eu quero mudar e consigo dar uma nova direção. Como ele falou, o sonho. Se eu consigo sonhar com algo diferente, me desapegar do passado, eu consigo chegar a um lugar diferente. A gente tem toda a liberdade. O ser humano tem a liberdade de escolher o futuro dele. Só que tem que ter essa capacidade também de reconhecer o seu passado e ver, não, isso aqui, trabalho é sacrifício. Não, isso aqui é do meu pai. Para mim, o trabalho tem que ser prazeroso. Então, tira e bota isso aqui. Não, homem não chora. Não, homem chora sim. Peraí, o que é isso? E aí conseguir se desapegar de algumas crenças ou padrões que vêm desde a família, da escola, da formação, para poder realmente inovar. Aí, se realmente eu conseguir inovar, fazer algo realmente novo para o futuro. Senão, eu estou repetindo o padrão. E na organização, a gente chama de identidade. Assim como a gente tem o RG, a organização tem o CNPJ. Né? Então, o que está dentro dessa identidade? A história da organização. A primeira, isso é uma dica assim, fantástica. Você quer conhecer a fundo qualquer organização, faz perguntas sobre a história dela. Quem fundou, por que fundou, qual foi a intenção no início, como é que foi o primeiro e segundo ano, quais as crises, quem estava lá, o que sentiu, o que sofreu, o que conquistou, quais os desafios. Quanto mais você estuda a história de uma organização, isso aqui serve para uma área, você chegou numa área dentro de uma empresa, como é que surge a área de marketing, de RH aqui dentro, da produção, ou esse novo produto, como é que ele foi criado. Se você estudar a biografia, vão se revelar as relações, então por isso que tinham tais relações, tais lideranças, por isso que os processos estão assim, e por isso que tem ou não tem recurso. Então, se a gente vai a fundo na identidade, na biografia, a gente compreende tanto o ser humano que está ali, quanto a organização. Isso traduz muito a visão, que é o sonho, os valores, a missão, que são essas palavrinhas que estão sempre se repetindo, né? Só que elas, a identidade, para ela estar forte, missão, visão e valores, não podem estar só no quadrinho na parede. Senão, o que sustenta? Isso. É o prego. Aí, se cai o prego, ninguém lembra mais que é identidade. Isso tem que estar dentro do coração das pessoas. E para isso acontecer, tem que ser um movimento de parceria. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Se eu não conheço meus valores de vida, então aqueles valores da organização me moldam, me permeiam e daqui a pouco eu estou virando uma pessoa que eu nem sei quem eu sou. Ou se o meu sonho de vida de futuro tem a ver com o sonho dessa organização, eu quero construir essa organização, eu quero fazer parte dela. Então são perguntas que quem não reflete muito sobre seus valores, sua biografia, seu futuro, fica difícil de escolher onde quer atuar. Fica olhando só quem é que está lá dentro, o que eu vou aprender tecnicamente, quanto que eu vou ganhar. Não olha para esse nível mais fundo de valores e de missão, do que está fazendo, o que está construindo de fato, com o seu suor. E dentro desse nível de identidade tem objetivos, metas, estratégias, que é como se fosse a visão dividida mais a curto prazo. Tá? Por que eu estou apresentando isso? O que isso tem a ver com negócios sociais? Aonde que eu quero chegar? Eu vou trazer mais esse arquétipo é um arquétipo básico para a gente olhar agora um outro, para a gente ver o movimento que as organizações
tem feito dos anos 50 para cá. E aí vocês vão compreender, até vocês podem ficar com a